narcisista é um sociopata. Eles querem ter certeza de que o que disseram realmente teve impacto. E qualquer sinal que você der de que isso surtiu efeito faz com que eles se sintam no controle. Eles podem estar esperando que você reaja. Porque aí, quando você reage, é mais dominação, é mais agressivo. Eles gostam dessa agressividade. E, em geral, se for um relacionamento ruim, você só precisa. Você passou mais de 2 décadas no FBI negociando com terroristas, criminosos e algumas das pessoas mais manipuladoras do planeta. Então, como você lida e supera alguém como um narcisista ou um psicopata que não tem empatia nenhuma e só se importa consigo mesmo? Bem, quando você vem para a Terra, quando você nasce, independentemente de gênero, etnia ou qualquer outra coisa, dieta, religião, no momento em que você chega ao planeta Terra, a hipótese na qual eu acredito é que você basicamente chega com um conjunto de emoções básicas: raiva, surpresa, alegria, nojo, medo. Então, o que cria um sociopata, um narcisista, qualquer um desses tipos ruins, é a experiência deles com a vida à medida que evoluem. Eles ainda nascem com emoções básicas. Isso não muda. O FBI está sempre tentando descobrir o que criou um sociopata, o que criou um assassino em série. E uma das teorias era que, por volta dos 5 ou 6 anos, eles fazem algo errado e são severamente punidos. Um mês depois, eles fazem a mesma coisa errada e não são punidos de forma alguma. O que eles aprendem é que não existem regras, que ao longo da vida não existem regras. E isso cria sentimentos, que são diferentes das emoções. Mesmo um narcisista ou sociopatas nascem com emoções básicas. Eles têm vulnerabilidades emocionais. Eles não têm certos tipos de sentimentos. Eles não sentem culpa por algum motivo. Eles não sentem compaixão. Mas ainda sentem raiva, medo, nojo, felicidade, alegria, o núcleo com o qual você nasce. E eles ainda têm substâncias neuroquímicas. Então essas são as ferramentas que um negociador de reféns observa enquanto usa suas habilidades em negociação de reféns, ou nos negócios, ou em relacionamentos pessoais, para começar a diagnosticar qual deles você é. Por exemplo, se o clássico é a empatia forçada do outro lado. Meu filho chamou isso de empatia forçada, porque se você e eu estamos em uma interação, você está dizendo algo para mim que vai ser difícil para eu fazer. E eu digo, como é que eu vou fazer isso? 7 a 8 vezes em cada 10, há uma mudança de 180 graus na sua perspectiva, porque eu te forcei a olhar para mim e me considerar como um ser humano. Se eu digo para você, como é que eu vou fazer isso? E você me responde, esse é o seu problema. Agora eu sei com o que estou lidando. Uma das reações mais comuns a como é que eu vou fazer isso é alguém dizer, sabe, você está certo, eu entendo como isso é um problema para você. E se eu te oferecer isso? E eles imediatamente partem para a colaboração. Essa é a maioria, de 70% a 80% do tempo. Então você precisa saber quais não são. E esse é o seu problema. Agora você está me dizendo que ou você não é colaborativo como pessoa, ponto final, ou você não é colaborativo nessas circunstâncias. Agora, você pode estar encurralado. Em uma negociação de negócios, você pode estar sob uma pressão enorme. Eu preciso saber, você está sob pressão ou você só está agindo de má fé? Então, minha primeira resposta vai ser: parece que você está sob muita pressão. Porque eu preciso saber se você está sob pressão. Agora, se você estiver, vai imediatamente se identificar com isso. É uma resposta involuntária. Se você ignorar, então eu sei que está usando o ataque como gaslighting, narcisismo. Qualquer uma dessas coisas que indicam uma pessoa de má índole. Você fala sobre a ilusão de controle. Então, me conte como você pode usar isso em uma conversa para permitir que a outra pessoa sinta que tem o poder, mas na verdade quem tem é você. Diferença. Há muito poder na diferença. E eu conheço alguém que precisa estar no controle. Primeiro de tudo, as perguntas de o que e como. Eles se sentem respeitados quando você pergunta isso para alguém. E de fato, você tem um oponente do outro lado que você quer exaurir. E perguntas do tipo o que e como exigem um pensamento profundo, o que é exaustivo. O outro lado não sabe que você está fazendo isso com eles. O que você quer que eu faça? Como você quer que eu reaja? O que você quer de mim?
Perguntou inocentemente. Mas quando você tem uma pessoa mal intencionada do outro lado, a agressividade passiva é uma ferramenta aceitável porque provavelmente eles estão usando um pouco de agressividade passiva com você. Então, a deferência é uma maneira de esconder como você está tentando desgastá-los. E eles sentem que estão no controle. As pessoas adoram receber perguntas do tipo o que e como, porque um controlador quer te dizer o que fazer, quer te dizer como fazer isso. Isso faz com que elas se sintam importantes e no comando. E nós nos deparamos com isso com sequestradores no mundo todo. Não importa que tipo de sequestrador você possa imaginar. Havia um sequestrador solitário, um assassino em série do outro lado que ia sequestrar nas Filipinas. Esse é um cara mau. Perguntas de o que e como faziam com que ele se sentisse no controle. O que você estava perguntando para ele? Foi um ótimo caso porque eu estou orientando. Sabe, em um sequestro, o segredo do sequestro é orientar um membro da família, porque assim você pode esconder suas habilidades. Eu estou usando minhas habilidades de forma discreta. E o irmão? Um cara absurdamente fácil de orientar. Então começamos basicamente com as perguntas do tipo o que e como, sabe? Como é que eu vou pagar se eu não sei se meu irmão está vivo? Como é que eu vou pagar você se eu não sei se você vai soltar ele? Esse cara tinha um esquema elaborado, queria um pagamento diário para manter o filho vivo enquanto ele pesquisava a família. Então eu estou orientando esse cara, Aaron. E eu disse, olha, aqui está o problema. Se a gente ceder na diária que sua família poderia pagar facilmente, sua família tem muita grana. A mãe está dizendo, paga, eu quero manter meu filho vivo. Tipo, não. É assim que ele está levantando informações sobre vocês. Quanto mais fácil vocês pagam, mais tempo vocês pagam, mais dinheiro vocês têm, isso vai durar para sempre. Então nós, sabe, temos que virar o jogo contra eles. Como você sabe disso, aliás? Uma vez que você diz sim para uma coisa, isso inevitavelmente abre a porta para continuar dizendo sim por muito tempo? Com certeza. E então, como você evita dizer sim, mas também não diz não? Geralmente é com como ou o que, Pergunta. porque isso volta direto para o outro lado. Então, de qualquer forma, estamos orientando o irmão. E por conta própria, ele diz, e nós não sabíamos na época que o cara era um assassino. No final, acaba sendo um resgate e a captura do bandido. Foi assim que descobrimos que era um sequestrador e assassino em série agindo sozinho. Ele diz para ele, quando a gente ficar sem dinheiro para pagar a diária, o que vai acontecer? E há uma pausa bem longa do outro lado da linha. E o cara diz, vai ficar tudo bem. Então, eu tenho uma equipe no país, eles estão me passando tudo em detalhes. Eu ainda estou em DC. Eles dizem, acabamos de receber essa ligação. Achamos que foi boa, mas não sabemos o que significa. Eu comecei a dançar de felicidade, porque pensei, ele acabou de prometer não matar nossos reféns. Ele não sabe que disse isso. Mas é isso, em essência, que conseguimos. Então, colocamos esse cara contra as cordas. E ele era um cara realmente mau. Ele era um assassino. Ele era um homicida. Então, o que você faz nesses cenários quando está tentando negociar com alguém e essa pessoa é nefasta e ela não se importa em mentir, trapacear, dizer o que quiser para conseguir o que quer? Então, nesse cenário, mesmo que ele dissesse, não se preocupe, eu não vou matá-lo. Como você sabe que isso é verdade? Já estamos conversando com ele há tempo suficiente. É assim que funciona um detector de mentiras. Um detector de mentiras detecta como você fala quando está dizendo a verdade, se você diz a verdade. Então, quanto mais tempo você conversa com alguém, a sua primeira pergunta é, essa pessoa fala a verdade? E você percebe isso por detalhes aparentemente inocentes. Quanto tempo durou sua viagem? O que você comeu no café da manhã? Do que você mais gosta? Porque conversa casual, quando bem feita, começa a mostrar se alguém está dizendo a verdade ou não. Agora, pode ser que eles não digam a verdade de jeito nenhum. Mas, e isso já é uma informação importante de se ter. Então, o próximo ponto é que todo mundo se sente seguro quando diz não. Então, se eu fizer você dizer não, eu preciso saber se você se preparou com antecedência ou não. Tipo, você fez X? Não. Então, vamos nos preparar agora. Você fez isso. Você espera ser elogiado por isso. Como você diz não quando está preparado para isso? Mas eu digo algo como, sabe... Cara, você ama beisebol. Não, eu não amo beisebol. Agora, esse é um homem honesto.
Pela forma como você responde, eu sei com quem estou lidando. Então, mesmo que você não diga a verdade, já que você se sente seguro quando diz não, você vai dizer não imediatamente para alguma coisa. E eu preciso saber a diferença entre as duas. Então, por que você gostaria que alguém dissesse não? De modo geral, todos os seres humanos se sentem seguros e protegidos quando dizem não. Eu vou obter sua resposta menos defensiva. Isso é principalmente uma questão de criação, já que todo mundo é ensinado a fazer o outro dizer sim. O embalo do sim, a venda baseada numa sequência de sims. Toda pessoa que já teve qualquer tipo de treinamento em vendas, treinamento em persuasão, e então isso se tornou um fenômeno global. Você vende o que quer que seja o seu produto fazendo alguém dizer sim. E então você consegue uma sucessão de sims. E então você os conquista no final. Agora, como todo vendedor foi ensinado assim, todo ser humano na Terra já passou por isso. Então você pode contar que alguém vai pensar que o sim é ruim. Por outro lado, te ensinam que se o sim é compromisso, então o não é proteção. Então, quando você diz não, você se sente seguro e protegido. Então você se acalma, você não fica na defensiva. Isso é tão universal. Tim Ross é um ministro que diz que mudou a forma de convidar as pessoas para Jesus. De sim para não. Porque se você é um líder religioso, e eu sei que isso vai soar desrespeitoso para todos os líderes religiosos, mas você está vendendo o além. Você está vendendo espiritualidade. Você quer ter um relacionamento mais próximo com Jesus? Você quer conseguir dormir bem à noite? Você quer isso? Você quer aquilo? Se você quer isso, venha para frente. E ele mudou para: você é contra ter um relacionamento mais próximo com Jesus? Você é contra? Porque essas não são perguntas orientadas para um não. É tão insano pensar nisso porque, como mulher, uma das coisas que eu realmente tenho tentado trabalhar na minha vida adulta é a capacidade de dizer não, porque eu digo sim para tudo. E o incrível é que, enquanto você falava, eu pensei, uau, isso realmente te dá uma ilusão de poder. Isso me faz sentir que estou no controle. Então, quando você vem até mim e eu digo não, e se você está usando a técnica que você mencionou, eu fico completamente sem perceber o que você está fazendo. Certo, certo. E outra coisa boa sobre isso é que eu não necessariamente consegui um compromisso seu. Mas se você tiver obstáculos depois de ter dito não, você vai compartilhá-los comigo porque não sente que está se colocando em uma situação difícil. E infelizmente, depois que você disse sim, você acha que tudo que compartilha te coloca ainda mais em um compromisso. Então, se houver obstáculos para onde estamos indo, eu quero saber. Eu não quero que você sinta que foi enganada ou convencida de alguma coisa. Isso não vai durar. E eu realmente preciso saber dos obstáculos, porque eles vão atrapalhar a nossa colaboração. Então, se eu perguntar, isso é uma ideia ridícula? Você vai dizer, não, não é ridícula, mas aqui estão os problemas. E então você vai me listar todos eles. Vou voltar a falar sobre a minha comunidade, que infelizmente já lidou com pessoas de má índole. Ainda funcionam com pessoas que são narcisistas ou psicopatas. Tudo bem, pessoal, já voltamos com a Chris. Mas por um segundo, se você está tendo dificuldades para construir sua confiança, estabelecer limites, se impor, seja no seu relacionamento, nos negócios ou com a sua família, e você sente que não tem voz, então você veio ao canal certo. Aperte o botão de se inscrever aí embaixo para ser notificada toda vez que sair um episódio novo. Vamos construir nossa confiança juntas. Então, aperte o botão de inscrever-se. Agora, de volta ao episódio. Nada funciona o tempo todo. Então, quando você tem algumas coisas diferentes para tentar, não é que tenha falhado, mas sim que está te dando informações diferentes. Agora, narcisistas, sociopatas, eles ainda têm algumas emoções. Eles ainda têm as emoções básicas. Eles ainda são emocionalmente vulneráveis de certas maneiras. Então, você só precisa usar uma pergunta orientada para o não. Uma pergunta começando com como ou o quê. Um rótulo ou um espelhamento para começar a te dar uma imagem clara daquilo a que eles reagem e do que funciona. Qual é o rótulo e o espelhamento? Se você não se importar de eu explicar. O rótulo é: parece que você está bravo. E isso não vai provocar ainda mais alguém que já está bravo e é um psicopata? Então, dependendo de como eles te veem, pode ser mais necessário dizer: eu sei que você está bravo. Porque às vezes parece que você ainda está hesitando em demonstrar a sua raiva. Geralmente funciona melhor se não passarmos muito tempo juntos no relacionamento. Mas se você não quer que eu seja hesitante, você quer que eu saiba. Então você diz, eu sei que você está com raiva. Ou, está claro que você está com raiva. E em um relacionamento com alguém que está me atacando com raiva,
Eles provavelmente vão querer que você diga: está claro que eu te deixei com raiva. Está claro. Eu fiz algo errado. Especialmente quando a raiva é uma forma de manipulação, porque eles estão gritando com você porque querem se sentir no controle. Eles estão gritando com você porque querem que você sinta que fez algo errado. Agora, o simples ato de formular isso na sua cabeça, na verdade, te ajuda a recuperar o seu equilíbrio. Você precisa se estabilizar, de certa forma, só para conseguir dizer isso. E é por isso que é mais difícil no começo. E então começa a ganhar impulso. Então isso é uma rotulagem. Agora, espelhamento. Apenas repetindo 1 a 3 palavrinhas do que exatamente eles disseram. Como assim? Me dê um exemplo. Vou te dar um exemplo. Veja. E como você se sentiu quando eu fiz isso? Eu senti que Você você quer estava que ele ouvindo. responda. É, sim. E eu senti que você estava ouvindo o suficiente para querer se envolver e me fazer uma pergunta sobre isso. Sim. Sim, mesmo quando você percebe, tipo, as pessoas me espelham com frequência. E eu gosto disso. Agora, aqui está um fato crítico sobre o espelhamento. Se você prestou atenção, em vez de só ouvir, se você realmente ouviu quando eu digo algo, você ou compreendeu ou ficou curioso sobre isso. Eu precisava ouvir isso no seu tom de voz. Então eu disse, vou te dar um exemplo que mostre que eu compreendi o que você disse. Agora, se eu disser, dá um exemplo. Isso significa que estou curioso sobre o que você disse. De qualquer forma, eu tive que processar isso. Tem algumas pessoas que fazem espelhamento com um tom neutro e o tom indica que não houve processamento algum. Eu encontrei um cara na rua que já foi estudado, eu conheço ele, esbarrei com ele na rua, no Brooklyn, algumas semanas atrás, e ele me espelhou, mas foi com uma expressão totalmente neutra. E eu pensei, tudo bem, isso me irritou. O que é que foi que me irritou nisso? E eu disse, cara, você não está demonstrando nenhuma compreensão. Você realmente disse isso para ele? Sim. E ele disse, sem compreensão nenhuma, com outra expressão neutra. E eu disse, cara, olha, você está repetindo o que eu digo e isso está me irritando. Ele disse, bem, eu nem sei que estou fazendo isso. Sabe sim. Estou tentando te ajudar a melhorar. Mas ele ficou tão acostumado com esse jeito apático, eu percebi depois, tipo, por que aquilo me incomodou? E eu percebi que o tom dele não indicava nem compreensão, nem curiosidade. E quando eu falo, quero saber que o que eu disse foi assimilado. O narcisista é um sociopata. Eles querem saber que o que disseram foi assimilado. E a qualquer sinal que você dê a eles de que isso foi assimilado, então alguns dos objetivos começam a ser alcançados. Eles sentem que estão no controle. Eles podem estar esperando que você reaja, porque aí a reação é mais dominação, é mais agressividade. Eles gostam dessa agressividade. Então, isso dá a eles a ilusão de controle e tira, sabe, se eles são predatórios, esse é um comportamento predatório. Você não está mais fugindo deles, você não está revidando. Eles meio que não sabem o que fazer com isso se você apenas escuta e compreende, ou se você está curioso. Como estou falhando com você? E a maneira como eu disse isso foi curiosa e diferente. Tipo, eu quero agradar você, eu quero te agradar. Então, o tom, existe uma verdadeira mágica no tom. Quando você começa a prestar atenção, estou ganhando vantagem de forma invisível. A vantagem de forma invisível é... Isso é tão bom! Ok, me fale sobre as 2 palavras mais poderosas que alguém pode dizer para transformar uma conversa. E a pergunta é... Um mau caráter, narcisista ou psicopata também cairia nessa armadilha? Sim, bem, é isso mesmo. Se você consegue um "é isso mesmo" de alguém, essa pessoa se sente ouvida. Eles sentem que você entendeu. Sabe, você quer que eu te obedeça porque acha que esse é o papel de uma esposa, obedecer. Isso mesmo. De repente você entendeu. Agora você percebe que está entendendo. Eles se sentem ouvidos. Eles estão sentindo um pouco. Eles estão se sentindo comandados. Agora, o interessante sobre o que eu acabei de dizer é que eu não concordei com nada disso. Isso é verdade. Que você nunca percebe. Não, eu realmente não percebi. E essa é a mágica da verdadeira empatia. Tipo, o outro lado não faz ideia de que você não concordou. Eles se sentem ouvidos.
Eles sentem que estão sendo obedecidos. E aí você volta a sentir. E você está começando a desencadear os sentimentos. E é isso que você quer que eles sintam. Sim. Bem, eu vou ver até onde eu consigo chegar para começar. Sim. Era a sensação de estar no controle. É isso que eles realmente procuram. Em aspas, negociações colaborativas normais. Acreditamos que existem 3 tipos: assertivos, analistas e conciliadores. Lutar, fugir, fazer amigos. Resposta do homem das cavernas à ameaça. Cada tipo tem algo mais importante no acordo. Então, o que eu quero dizer sobre o narcisista é que provavelmente há algo mais importante do que o acordo. Provavelmente é a sensação de estar no controle. O assertivo quer se sentir respeitado. Eles querem se sentir respeitados e ouvidos. Eu sou assertivo por natureza. Você me faz sentir respeitado e ouvido. E de repente eu fico colaborativo porque ser respeitado e ouvido é mais importante do que qualquer outra coisa. O acomodador é movido pela esperança. Tende a ser muito voltado para relacionamentos, muito otimista. A única maneira de realmente afastar um acomodador é se ele sentir que nunca mais haverá qualquer possibilidade de relacionamento. Agora, por que eles deveriam falar com você? Porque eles estão focados no relacionamento de longo prazo, em oportunidades promissoras. Isso é mais importante do que um acordo. Eu não me importo se concordamos. Eu não me importo se temos um relacionamento. Analista. Analistas estão atrás de dados, informações. Eu não me importo se concordamos. Só quero saber se eu consegui todas as informações. Cada uma dessas pessoas, elas têm algo mais importante do que o acordo. Agora, o narcisista, o sociopata. Primeiro, você quer descobrir se ser ouvido e sentir que está no controle é o suficiente. Se for, pronto, você conseguiu. Como você testaria isso? Você começa a ouvir um "isso mesmo". Fique completamente em silêncio, veja qual é o comportamento seguinte. Continua o diagnóstico. Deixe-me reunir mais informações. Se não for, alcancei um marco, mas ainda não atingi o objetivo. Então agora eu preciso saber qual é o objetivo. Você não sabe qual é o objetivo até atingir alguns marcos e sentir que está seguro e no controle. E parece que eles têm a vantagem. Agora vou descobrir o que está acontecendo. Vitimização contínua por parte de uma pessoa predatória, que é o que um narcisista e um sociopata são. Você precisa saber qual é o objetivo secundário. E, em geral, se for um relacionamento ruim, você provavelmente só precisa começar a ter algum espaço para pensar, planejar e sair. Central de atendimento em crise no século passado, quando me voluntariei para começar toda essa jornada. A analogia deles era areia movediça. Alguém está preso na areia movediça. Você não tira a pessoa de lá entrando na areia movediça junto com ela. Você precisa ficar fora da areia movediça. Então, em relacionamentos ruins, existe essa areia movediça, uma espiral descendente na qual as pessoas acabam se envolvendo. Você só precisa de tempo suficiente para pensar e começar a planejar como sair, porque você precisa sair. Fácil de falar, difícil de fazer. Mas se for um pouco de cada vez, assim como você entrou, permita-se sair aos poucos. Uau, isso é tão bom. A seguir. Eu não recomendo isso em relacionamentos normais. Mas quando você tem uma pessoa de má índole do outro lado, então essas coisas estão valendo. Ok, então você disse isso mesmo. Me explique a diferença entre isso mesmo e você tem razão. Eu adoro quando você diz isso mesmo. Porque eu sei que estou marcando pontos com você internamente. Eu sei que você sente que o que eu acabei de dizer era verdade. Então, no mínimo, você sente que eu realmente estou ouvindo e focado em você. Então, mas dizemos, você tem razão para fazer a pessoa se sentir no controle. Então, quando uma pessoa manipuladora ouve você tem razão, eles adoram isso. Todo mundo aprende ao longo da vida como um mecanismo de defesa quando alguém está realmente te importunando. Se você disser você está certo para eles provavelmente vão parar e te importunar. E isso vai te fazer se sentir muito bem. E eles vão te deixar em paz por um tempo. Porque dizer que você está certo me faz sentir bem. Me faz sentir no controle. E assim, se você está em um relacionamento tóxico, agora eles vão observar se você realmente faz o que diz. Mas um você tem razão é uma ótima maneira de ganhar um pouco de espaço. Você está certo. Ele me disse para nunca mais fazer isso. Está claro que eu não estava ouvindo. Está claro que minhas ações indicam que sou desrespeitoso. O trabalho de uma esposa é obedecer.
Você está começando a tocar nos pontos sensíveis deles. Eu não defendo isso em relacionamentos normais. Mas quando você tem uma pessoa de má índole do outro lado, então essas coisas estão valendo. Eu concordo totalmente. Eu não gosto de mentir. Eu não gosto de dizer coisas que eu não penso de verdade. Mas pode acreditar que se minha vida estivesse em perigo a qualquer momento, eu diria o que fosse preciso para sair dessa. Então, eu realmente te aplaudo por dizer isso. E o que eu percebi foi que parece funcionar se você disser "você está certo" para o narcisista e fizer um mau caráter dizer para você "certo". Esse é o tipo de Eu perfeita concordo. combinação onde agora eles realmente sentem que estão no controle. Isso é tão bom. Exatamente. E então você começa a encontrar uma saída do labirinto no qual você não entrou em um dia. E se você se der o mesmo tempo para sair dele que levou para entrar, na verdade, você vai sair dele muito mais rápido. O difícil é que a saída vai ser abrupta. E tem um dos caras mais espirituais que eu já conheci, um ministro em Nova York, que era pupilo de Norman Vincent Peale, um cara chamado Arthur Kelly Andrew. E na época, eu estava administrando uma linha direta de prevenção ao suicídio, uma linha de crise, e tivemos que demitir o diretor executivo. E eu estou tentando salvar esse relacionamento. E simplesmente não está funcionando. É um relacionamento que não está funcionando. Não combinavam. Isso dava errado, aquilo dava errado. Não era uma pessoa má. E eu vou até Arthur e digo... Eu imaginei que ele fosse me aconselhar sobre, sabe, como ser suave, como ser gentil. Você fez isso, você fez aquilo, você fez isso. E Arthur simplesmente diz pra mim, não existe uma maneira gentil de cortar a cabeça de alguém. E eu fico tipo... Se algum dia eu encontrar alguém que seja um homem de Deus na Terra, Arthur está nessa categoria. E se ele está me dizendo que é hora de terminar o relacionamento, que você deve cortar o mais rápido e limpo possível. E essa é a maneira menos dolorosa de fazer isso. Arthur era um homem de Deus. E eu pensei, tudo bem, se o relacionamento tem que acabar, você tem que cortar e seguir em frente. E seja qual for a sua espiritualidade, como ser humano, esse é o melhor caminho possível. Isso é tão legal. Ok, então, quando começamos a falar sobre isso, você fala sobre pressão. Sim, e esse é um dos aspectos da forma como eu e minha equipe pensamos. Acho que evoluímos tanto. Agora pensamos muito mais em termos de influência do que de pressão. Qual é a diferença? Normalmente, pressão é vista como a sua capacidade de prejudicar alguém. Como, você sabe, negar para eles. Se você não fechar esse acordo, vai ter consequências. Eu vou te demitir. Eu vou contar coisas sobre você. E você não acha que consequências são boas? Eu acho que elas são um último recurso. E eu acho que existe uma maneira de abordar isso de forma mais suave. Fale mais. Bem, eu estou orientando alguns caras numa negociação de negócios agora. E eu digo, olha, se eles não resolverem isso com a gente, eu não sei como eles esperam que isso não vaze. Isso vai arruinar a reputação deles no setor. As pessoas já estão nos perguntando como é lidar com eles. Então, nessa circunstância, se você for ameaçar alguém com alguma coisa, sabe, eu diria algo como, esse é o meu problema. E esse é o meu problema. E não é o seu problema. Eu sou um cara honesto. Esse é o meu problema. As pessoas vão me perguntar o que aconteceu, se a gente resolveu ou não. Agora, esse não é o seu problema. Esse é o meu problema. Esse é o dilema que eu estou enfrentando. Então, eu não quero que você se sinta encurralado para que eu retire a ameaça. Eu quero que você pense o que eu preciso que você pense, sem que eu precise dizer. Então, o que é que eu sei de antemão? Assim que eu começo a dizer que esse é o meu problema, então você está adotando uma perspectiva diferente. Você não se sente ameaçado. Sim, era isso que eu ia dizer. Parece que você não está na defensiva. Sim, porque estou tentando evitar que você fique na defensiva. Não quero que você me veja como uma ameaça, mas preciso compartilhar com você as consequências. Vou te dar outro exemplo. Sim, por favor. Comentários sexuais inadequados no ambiente de trabalho. Então eu escrevi uma mensagem em primeira pessoa muito cuidadosamente elaborada. Ela tem 3 partes. Quando você, eu me sinto, por quê? Agora tem que ser nessa ordem. No quando você descreve o comportamento negativo.
Agora, essa é a parte mais difícil. Porque quando você começa a descrever o comportamento negativo, quando você está pensando nisso, você vai se sentir provocado e vai começar a xingar. E você não pode. Xingar. Então, tipo, quando você não pode dizer que alguém é um idiota. Você não pode fazer Certo. isso. Você pode dizer. Dizer quando você me desconsidera. Quando você me desconsidera, quando faz insinuações sexuais inadequadas, Eu tinha esquecido disso. ou quando você usa o termo inapropriado, isso é um termo carregado de juízo de valor. Então, se você disser insinuação sexual, tente torná-la o mais neutra possível. Sabe, é aquela velha escola de separar a pessoa do comportamento. Então, descreva o comportamento. Bem, quem diz que é inapropriado? Foi uma insinuação sexual. Dá para argumentar se, na cabeça deles, isso é ou não inapropriado? Você quer se afastar desse tipo de coisa. Remova os mecanismos de defesa deles o máximo possível. Agora eu me sinto. Há uma mudança de 180 graus aí. Porque você é uma palavra envolvente. Eu chamo sua atenção bem rápido quando digo você. Quando você espera um ataque pessoal, ser xingado quando você é um babaca. Eu não vou fazer isso, mas eu já deixei você na defensiva um pouco. Você está esperando um ataque ainda maior. Eu é uma palavra autocentrada. É um dos poucos momentos em que você quer usar eu sinto, porque agora há uma virada de 180 graus na dinâmica naquele instante. O predador fica um pouco pego de surpresa. No eu me sinto, você tem que usar uma emoção negativa, mas não muito negativa. Eu geralmente aconselho usar eu me sinto preocupada. Eu me sinto irritado. Isso é um pouco forte nesse caso. Quando você faz comentários sexualmente inadequados, eu me sinto preocupado. Agora, o ponto principal, aqui está o golpe final que você está preparando para eles. O porquê são as consequências, e as consequências têm que custar para eles. Um exemplo de não fechar com impacto no final. Uma mulher, que era uma das nossas treinadoras, disse: quando você faz comentários inadequados, eu fico preocupada porque isso me deixa desconfortável. Isso é um custo para você. Isso é ineficaz. Na verdade, ele pode até gostar de ver que isso te deixa desconfortável. Era isso que eu ia dizer. Esse pode ser o objetivo deles. Certo. Quando você faz comentários inadequados, eu me sinto desconfortável porque isso vai me impedir de ser leal a você. Isso vai me impedir de seguir sua orientação. Isso vai me impedir de te apoiar no ambiente de trabalho. Agora, isso é poder de barganha. Esse é o custo para o outro lado. Agora, isso importa. O motivo tem que custar para eles. Agora, a mensagem em primeira pessoa tem que ser nessa ordem, e isso exige prática. Como eu geralmente consigo pensar em um de cabeça? Prática. É um dos conjuntos de habilidades mais complicados que temos. E mesmo que eu praticasse a semana inteira e digamos que no final da semana, na sexta-feira, eu conseguisse fazer uma mensagem em primeira pessoa assim, em qualquer circunstância, se eu fico uma semana sem pensar nisso, é como qualquer outra habilidade. Eu começo a regredir. Então, tudo bem, beleza. Você se dá uma chance, escreve, se prepara e usa no momento certo. Isso é tão verdade e obrigada por dizer isso, porque eu acredito que minha própria confiança, a forma como consigo impor limites e me defender, tudo isso é resultado de prática constante. Eu falo muito sobre isso. Um dos meus filmes favoritos é Karate Kid. Encerar, polir. Eu estou encerando todos os dias, então. Adoro isso. Tipo, esteja preparada, porque quando você estiver nesse momento, vou falar por mim mesma. Eu posso realmente me perder nas minhas próprias emoções. E as minhas próprias emoções definitivamente ativam o instinto de luta ou fuga. Ou eu viro aquele chihuahua que só late porque é a única forma que sinto que posso me defender, ou eu simplesmente me fecho completamente. Certo, Uma das razões pelas quais eu costumo usar uma voz de locutor de FM da madrugada. Me explique isso. Existem 3 tipos de vozes, acho que você disse, certo? O que é a voz de locutor de FM da madrugada, né? Que é uma voz com inflexão descendente, que Sandy Hine, da minha equipe, uma das principais coaches para mulheres, ela diz que, para as mulheres, se você não tem uma voz mais grave, tudo que você precisa fazer é abaixar o queixo quando falar. Quando você abaixa o queixo ao falar, você faz uma inflexão descendente. Mesmo que você soe como um chihuahua, a inflexão descendente é a chave. Há momentos em que você precisa projetar a voz. Aí você levanta o queixo. E assim, você pode praticar isso e corrigir automaticamente a inflexão apenas com a posição do seu queixo. Não importa o tipo de voz que você tenha.
A voz suave é uma reação neuroquímica. Eu vou te acalmar. Agora, você pode lutar contra isso, mas você não pode impedir o fato de que eu já comecei um efeito calmante no seu cérebro. Agora, a voz sorridente, mesma coisa, reação neuroquímica. Quando eu encontro alguém que está realmente bravo, algum atendente em algum lugar que não faz nada além de ser maltratado pelas pessoas que entram e reclamam, eu vou ter que responder com uma voz sorridente, talvez 3 vezes seguidas. E então você vai ver isso acontecer. E então é só uma questão de persistir. A primeira vez não funciona porque eles já estão, digamos, em um momento ruim. Eles têm tantas substâncias neuroquímicas negativas que talvez eu precise insistir 2 ou 3 vezes para absorver tudo isso. Ok. E eles não se irritam com o tom alegre. Mesmo que isso aconteça, e às vezes eles ficam irritados porque eles não querem ficar felizes e percebem que estão felizes e ficam bravos, E aí eu fico tipo, eu vou continuar com esse tipo de voz. De modo geral, uma atitude brincalhona, você ficaria surpreso com o quanto pode avançar e com que rapidez tendo uma atitude brincalhona nas interações do dia a dia. E então, com o narcisista, a pessoa agressiva, eles não vão querer essa atitude brincalhona de imediato. Eles vão querer a entonação descendente e deferente. Eu entendo. Cuidado para não deixar isso soar condescendente ou apaziguador. porque isso só deixaria eles ainda mais irritados. Eles vão perceber isso. E como você sabe a diferença? Praticando em todas as suas outras conversas. Você, definitivamente, tem aquela voz de DJ de madrugada, que é muito reconfortante, aliás. Qual é o terceiro tom? A voz assertiva. Eu me descreveria como alguém direto e honesto. Existe uma maneira de combinar os dois? Porque eu sinto que você é direta e honesta, mas faz isso com a voz de DJ. Sim. Porque uma voz direta, honesta e sem rodeios, inadvertidamente, desencadeia uma resposta de luta ou fuga. Uma resposta de luta em você. É. E você se fecha e eu acabo discutindo quando não deveríamos. Quer dizer, em aplicações mais amplas, acho que as forças policiais são ensinadas a dar comandos em voz alta e com clareza. Eles não percebem por causa do treinamento. Eles fazem isso porque foram treinados. Eles não percebem, na verdade, que estão dificultando para a outra pessoa pensar. Era isso que eu ia dizer. Eu consigo imaginar, se você está em uma negociação, digamos que você está em uma situação de reféns, ser assertiva funcionaria alguma vez? É sempre contraproducente. Era isso que eu imaginava. Parece bom no momento. É. Pode ser viciante, mas acaba sendo contraproducente. Ok, então você tenta ficar no clima de Voz DJ de da DJ madrugada. da madrugada. Sabe, tem outro truque interessante. As pessoas são incrivelmente vulneráveis à curiosidade. Tipo, você não consegue resistir à minha curiosidade genuína. E se eu tô curioso, virei minha cabeça para o lado quando disse isso e levantei um pouco o queixo. E isso me dá o tom de voz curioso. Mas você também, tipo, se eu não disser uma palavra e a gente estiver conversando e eu fizer assim... Você acabou de inclinar a cabeça. Você sentiu o meu interesse. Você sentiu que eu estava prestando atenção e que queria ouvir mais. Existem alguns sinais físicos que são meio universais. Enquanto você me ouve, você é um bom ouvinte e assente com a cabeça. Assentir com a cabeça é um sinal universal de interesse e compreensão. Se você está balançando a cabeça, eu sinto que você está conectado. E se você está curioso, você sabe, você se sente atraído por isso. Você não consegue resistir à minha curiosidade. Então, é um reforço físico e verbal que descobrimos ser universal. Isso é tão bom. E voltando ao tipo de pessoa com quem você estaria conversando, se elas querem manter o controle, demonstrar curiosidade, realmente faz parecer que você está muito interessada nelas. Esse fator de controle. Certo. Eu adorei todos os passos que você nos deu. Isso foi tão fascinante. Agora vamos para o que você disse. Não aceite meio termo. O aspecto infeliz do meio termo é que, se eu não conseguir tudo o que quero, então, não importa o que eu consiga, vou ficar decepcionado. E então, Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel em 2002 por Economia Comportamental, que é que uma perda pesa 2 vezes mais do que um ganho equivalente. Então, você pode repetir isso de novo? Uma perda dói 2 vezes mais do que um ganho equivalente.
é uma condição emocional dos seres humanos. Então, se eu ceder 5, vou sentir que perdi 10. É por isso que o meio termo tende a ser uma espiral descendente, porque ambos vamos sentir que cedemos mais do que realmente cedemos. E aí entramos nesse conceito de justiça, que, assim como a beleza, está nos olhos de quem vê. Adoro o jeito que você chama isso de palavra com F. Justo é justo. Bomba F. Se alguém solta um justo, é porque a coisa ficou emocional. Sério, isso é um isso não é sinal? justo. Ah, é? Ok. Seu gatilho foi ativado. Então, chegar a um meio termo é decepção garantida. Sabe, eu sou um cara do século passado. É. Naquela época, quando os jornais tinham charges, sabe? Tirinhas de desenho. E tinha era os Lockhorns. E era um marido e uma esposa. E o marido dizia para a esposa, sabe, por que a gente não chega a um meio termo? Assim, os dois ficam infelizes. Haha. Então, chegar a um meio termo é decepção garantida. E se você está tentando ganhar vantagem emocional, você está adotando uma estratégia que vai garantir decepção na outra pessoa. Então, só fica atento a isso. Agora, em certos momentos, pode ser o melhor passo a dar. E se você estiver lidando com uma contraparte predatória, o melhor passo a dar pode ser o que você precisa para ganhar espaço. Mas esteja ciente de que isso não é uma solução de longo prazo. No máximo, é um paliativo. Às vezes você precisa de um paliativo. Se a situação exigir, você pode precisar de um paliativo. Não se engane achando que é mais do que um paliativo. Estressante. Abuso emocional. Coisas das quais você precisa encontrar uma saída. Pode ser o que você precisa para sobreviver ao momento. Então, eu não descartaria nessas circunstâncias. Parece que o meio termo surge quando você sente que às vezes está em um impasse, onde você pensa, bem, não tem jeito, você não cede, eu não cedo, tudo bem, vamos apenas chegar ao meio termo. Certo. Então, como você consegue o que quer se você não está disposta ou se não deveria ceder e a outra pessoa também não deveria ceder? Pode haver algo ali que nenhum de vocês conhece ainda, algo que ainda precisa ser descoberto. Sabe, nós nos referimos a isso como um cisne negro. Explique o que é o cisne negro. Bem, isso foi originalmente inspirado pelo livro de Nassim Nicholas Taleb, O Cisne Negro. O impacto do altamente improvável. As pequenas coisinhas que acabaram mudando tudo porque estavam escondidas. Porque ninguém realmente percebeu que um cisne negro existia, certo? Certo, é. E Taleb usou isso como uma ótima metáfora para descobrir as coisas que vão mudar tudo. Então, meio que por definição, em qualquer negociação, tem coisas que você sabe e eu não. Essas são coisas que eu sei e você não. Nunca ouvi ninguém discordar dessa premissa. Bem, então isso significa que há coisas lá que não sabemos e que podemos descobrir. Qual é a colaboração em termos gerais? O narcisista, você não sabe ao certo o que vai deixá-lo feliz. Você tem uma boa ideia. Você deveria estar coletando dados. Mas talvez tenha ocorrido uma dinâmica na vida deles que abriu a mente para algo que você não sabe nada a respeito. Você não sabe o que aconteceu nas últimas 24 horas, quando eles estavam fora de casa. Sabe, eles estão correndo de uma novidade chamativa para outra. E então isso fica confuso na cabeça deles. E eles voltam tentando se sentir no controle em casa porque sentem caos lá fora. Eles querem controle aqui. O caos lá fora está incomodando eles. O que foi que aconteceu nas últimas 24 horas que está incomodando eles? O que deixou eles incomodados? Desde que você esteja aberto ao conceito de que existem coisas ali que talvez isso não dê para descobrir em toda a interação. Talvez isso não dê para descobrir todos os dias. Mas o mar de turbulência sem fim que é a vida, vai haver coisas ali para serem descobertas. E se você estiver aberto a isso, tudo que precisa fazer é estar aberto a isso. E como isso seria na prática? Fazendo perguntas? Veja, perguntas fazem as pessoas se sentirem questionadas. Agora, perguntas com o que e como continuam sendo perguntas. E elas também são exaustivas. Pode haver momentos em que eles não têm tolerância para o cansaço. O mais louco sobre a rotulação é, na prática, é uma forma de questionar. Não parece uma pergunta. Eu poderia te perguntar, o que você está pensando? E você pararia para pensar. E se você tiver energia,
Então você responderia. Se eu disser para você que parece que tem alguma coisa te preocupando, você não para pensar. Você simplesmente me diz o que está te preocupando. Por algum motivo, sai mais fácil, com menos atrito, bem mais simples. Você deixou o narcisista irritado. Você não sabe por quê. Está claro que eu fiz algo que te deixou irritado. É mais provável que eles te digam o que foi. Porque você não está fazendo uma pergunta. Você está mais fazendo uma afirmação que quase faz com que eles se sintam validados. Sim. Isso é tão bom. Certo. Nesses cenários, você parece falar com autoridade. Você fala com aquela sua voz de DJ de madrugada. Eu presumiria, porém, pela carreira que você teve, que algo já tenha mexido com você. Como você evita se emocionar e deixar que suas emoções te dominem a ponto de agir de uma forma que não condiz com quem você quer ser? Se eu realmente estiver fora de controle em algum momento, eu passo a falar com aquela voz de rádio FM da madrugada. Porque eu pratico isso e sei que isso vai me acalmar. Então, literalmente, você está nessa conversa, sente que está se desestabilizando, e aí, imediatamente, você pensa, agora preciso usar aquela voz de rádio da madrugada. Certo, porque eu uso isso para me acalmar. Isso é ótimo. E então, na verdade, uma coisa contínua. E algo que eu descobri recentemente, existe um livro chamado Chatter. Qual é a conversa na nossa cabeça? Todo mundo já ouviu falar que você tem cerca de 50 mil conversas passando pela sua mente em um dia. E a grande maioria disso é repetitiva. Então a hipótese é a seguinte. Será que eu consigo ir além disso e mudar isso? E você não consegue. E é um hábito de vida inteira de não ter controle sobre isso. Então, para mim, ainda é uma luta constante. Quem faz esse falatório? Me dê alguns exemplos. Meu exemplo favorito que me fez começar a pensar sobre isso é o Jocko Willink, você sabe, o CEO. Sim, eu sei. Sabe, Os caras dele dizem, tipo, Jocko, não importa o que aconteça com a gente, tudo que você diz é bom. Perdemos todo o nosso financiamento para nossas armas. Você diz, bom. Sabe, nosso centro de treinamento foi destruído num incêndio. Você diz, bom. Tipo, ele tem o hábito de que o diálogo interno dele é sempre bom, porque agora ele se reorientou. Ele entra em modo de resolver problemas. Então, meu primeiro pensamento foi, quando eu consegui me lembrar, se eu sentisse algo me provocando, eu apenas dizia para mim mesmo, bom. E eu sentia uma mudança instantânea no meu cérebro, na hora. isso é tão bom. Então eu sei que o diálogo interno funciona. Agora, ficar bom nisso é algo que ainda estou trabalhando. E é um processo contínuo. Nem sempre vou conseguir evitar pegar fogo, eu preciso parar, deitar e rolar no momento. Nas interações normais, e eu aprendi com todo mundo, Barbara Corcoran, uma heroína minha, nós dois estávamos no Clubhouse, na época em que o Clubhouse estava em alta, nós dois estávamos nesse negócio do Clubhouse falando sobre negociação, e a Barbara disse, aqui está uma frase da qual eu nunca me arrependi de usar. Agora estou totalmente focado, porque ela é um tubarão. Sim. Ela é famosa. E ela já está nessa há bastante tempo e tem muita experiência. Barbara Corcoran diz, nunca me arrependi de dizer isso. Eu preciso saber o que é isso. E então ela diz, me dê um tempinho para pensar sobre isso. Provavelmente esse é o protocolo de emergência dela. Alguém está vindo com tudo de uma forma muito exigente. Como você evita dizer sim? Como você evita dizer não? Me dê um tempo para pensar sobre isso. Bem, se eles disserem, bem, você não tem tempo nenhum. Tudo bem, então você conseguiu alguns dados sobre com quem está lidando. Literalmente, essa seria a minha próxima pergunta. É quando você está lidando com alguém que simplesmente não se importa. E eu posso imaginar que alguém de má índole diria algo como, não, você não pode ter o controle nessa conversa. Certo, e então, tudo bem, qual seria o seu próximo passo? Você quer que eu te decepcione? Está tão bom. Não é justo, mas Sim. você sabe que não. Não está lidando com alguém que joga limpo. Warren Buffett, outro herói meu. Ele se afasta lentamente de pessoas tóxicas. Delicadamente, com gentileza, mas inevitavelmente continua a se distanciar deles. Outras pessoas são mais abruptas. Outra das minhas heroínas, Oprah Winfrey, já me contaram algumas conversas, palavra por palavra, que a Oprah teve, onde ela deu uma chamada nas pessoas de uma forma gentil e amorosa.
E lembrou a elas que, não importa qual escolha fizessem, ela sempre as amaria. Mas deixou claro que havia apenas uma escolha para continuar com ela. Não importa qual escolha você faça, eu vou te amar, eu vou estar do seu lado. E por isso eu acredito muito que você pode amar as pessoas e encerrar a relação. Certo, então quando você começa a buscar a sua própria sobriedade emocional, como eu costumo chamar, então depois que você estabeleceu a sua depois que você estabeleceu a sua própria sobriedade emocional, quando você estiver em uma conversa, digamos que você está trabalhando em si mesma, você está dizendo para si mesma que isso é bom, isso é bom. E aquela outra pessoa, porém, continua aumentando a tensão e você sente que ela está só intensificando. Como você faz para acalmar alguém para conseguir chegar a uma resolução em uma conversa? Sim, qual é o objetivo deles? E de novo, isso é você sendo inautêntico para salvar a própria pele? E se for sobrevivência, então isso é aceitável para mim. Quer dizer, o que é que eles querem sentir? Eles querem sentir poder, eles querem sentir dominação. Ok, então você é uma forma de, veja, parecer no comando. Não há ninguém como você. Você vence. Você está no comando. O que você quer de mim? Como eu posso te agradar? Eles querem se sentir no comando. Você está agindo em desespero para sobreviver. Então você tem permissão para sobreviver. Você precisa fortalecer sua conversa interna nos momentos não confrontacionais. Então essa conversa interna vai ajudar você a passar por esses momentos e te ajudar a tomar as decisões que você precisa tomar. Uau! Eu adoro a ideia de praticar a sua própria conversa interna, porque você já mencionou isso várias vezes. E perceber que nessas dinâmicas, se você tem controle da sua própria conversa interna na sua mente, isso vai impactar como você responde, o que vai impactar o resultado. Uau! Isso é muito forte. Cris, isso foi tão bom. Isso foi tão bom. Isso é incrível. Meu Deus, sinceramente, muito obrigada. Você está fazendo um conteúdo incrível. Se alguém quiser te acompanhar, onde pode continuar explorando o universo do Chris Voss? Dentro da Black Swan, temos algo que estamos chamando de Black Swan Negotiation Community, onde as pessoas estão se reunindo e se apoiando muito mais. Acesse o site blackswanltd.com para encontrar isso. E temos uma conferência anual para mulheres, onde as instrutoras eram mulheres. Sandy Hine, que mencionei antes como a instrutora principal, ela nem me deixa ir, como da primeira vez que organizamos isso. Eu falei, Sandy, não posso pelo menos vir e dar as boas-vindas para todo mundo? Ela disse... Não, ela não cedeu. Ela fez isso. Ela disse, isso aqui é por nós. Nós estamos. E foi feito para que as mulheres possam aproveitar completamente. E aí trouxemos outra treinadora para o time. Sabe, essas negociadoras de reféns incríveis, mulheres mesmo, né? Amiga. Reunindo todo mundo. E a conferência feminina é incrível. Você pode encontrar isso no site também. Incrível. Vamos garantir que colocaremos os links nas notas do episódio. Gente, hoje foi um prazer enorme. Foi repleto de informações que podemos pegar e literalmente usar nas nossas próprias vidas. Então, seja você tentando negociar, infelizmente, com alguém ruim na sua vida, seja um parceiro, um chefe ou um membro da família, agora você tem literalmente várias táticas e ferramentas à sua disposição que pode usar a qualquer momento. Então, gente, por favor, vão segui-lo. Se você ainda não me segue, aperta aí no botão de inscrever-se. E até a próxima. Seja a heroína da sua própria vida. Paz! Se você quer saber se está realmente namorando um psicopata, então clique aqui para ver os 7 sinais de alerta que confirmam sim, você está. Quando um homem manda sinais confusos, isso mexe com a sua cabeça. Quero dizer, ele está sendo honesto ou só é bom em mentir? Ele se importa ou está te manipulando? Como interrogadora e uma das